Estamos agora no quadro Visão Feminina. Que honra, que alegria estar recebendo duas grandes mulheres aqui para estar batendo um papo, né? Isso é muito importante. E hoje, como já nós falamos aqui, é um dia especial, Dia do Namorado, né, Deco? Ó, e vocês que estão nos ouvindo, estão acompanhando a gente pelas redes sociais, no Instagram, Programa Novos Caminhos, não deixe de ir lá, vocês estão concorrendo um rodízio para o casal na Chalé Churrascaria. Antes de iniciarmos o quadro e conversarmos um pouquinho com essas duas mulheres maravilhosas que estão aqui, eu gostaria, Deco, de falar algo para os nossos ouvintes. A mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão. Não foi feita de sua cabeça para dominá-lo, nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, para ser protegida por seu braço e de perto do seu coração para ser amada. Quem escreveu isso foi Martin Henry, né? Que coisa linda, né? Bom dia, Claudilene. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, professor. É um prazer estar junto com vocês. É um prazer voltar a essa casa. Estou muito feliz de estar aqui na 87.7, essa rádio que já me acolheu muitas outras vezes. E hoje nós estamos aqui à disposição de vocês. Bom dia, professora Vera, mais uma vez conosco, né? É um prazer recebê-la mais uma vez conosco aqui nesse quadro Visão Feminina. Bom dia, professor. Bom dia para todos. É um enorme prazer estar aqui, compondo este quadro que muito tem a ver com as mulheres da nossa vida. Hoje nós estamos recebendo aqui Claudilene, psicóloga, psicopedagoga, entusiasta do conhecimento sobre desenvolvimento infantil e também subsecretária do nosso município. E mãe do Benjamin, como ela disse, né? Mãe do Benjamin. Família tudo, né? Então, esse posto entra aí no meu currículo. Eu achei muito interessante ontem, né? Você mandou para mim, mãe do Benjamin, que legal. E um abração, Benjamin. Um abração, tá? Hoje nós escolhemos um tema que está muito em evidência, né? Infelizmente, né? Infelizmente, nos dias atuais, e uma recorrência que vem de alguns anos, é respeito à violência contra a mulher, né? E então está falando um pouquinho sobre isso, né, professora Vera? Sim, sem dúvida. Falar de violência contra a mulher é falar diretamente com as mulheres e as crianças, que são as mais prejudicadas. O opressor, o agressor, na maioria das vezes, encontra-se dentro de casa, né? E de acordo com a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que foi intitulada Lei Maria da Penha, né, nós temos aí 5 tipos de violência. A gente vai e daqui a pouco nós vamos estar falando, né, sobre isso. Ô, Claudilene, como que você vê esse avanço, né, essa violência que as mulheres sofrem e se agravaram, né, durante a pandemia? O que você tem a falar sobre isso? Esse é um fato, né? Eu acho que as emoções ficaram muito mais afloradas no momento de isolamento, de dificuldade de estar nos lugares sociais. Então, as questões intrafamiliares ficaram mais evidentes, né? Então, os conflitos ficaram muito mais evidentes. E com isso veio, em muitas vezes, à tona o que já existia. Em outras vezes, a dificuldade de encontrar um meio termo nesse conflito e aí novos casos de violência doméstica. A violência doméstica acontece, na maioria das vezes, de uma forma velada, né? Sim, tanto silenciosa. A violência contra a mulher, que pode ser no ambiente intra ou extrafamiliar, mas também a violência contra crianças e adolescentes, né? Os abusos sexuais, a exploração sexual, isso tudo vem acontecendo de uma forma mais menos velada hoje em dia. E aí eu vejo por dois lados, né? Eu vejo a questão toda emocional mesmo que envolve. Estamos passando por um momento difícil no mundo todo,
né? Um momento financeiro, da nossa economia, da política, momentos difíceis de maneira geral, e isso os conflitos aumentaram cada vez mais. As pessoas foram perdendo um pouco a noção do certo, do errado, do possível, né? O poder que hoje as mídias têm e a falta de limite que isso traz em alguns casos, então é preciso que a gente pense nisso. É preciso que a gente pense até hoje, como o Dia dos Namorados, né? Sim. Que toda relação entre um homem e uma mulher é, como o professor disse no início, é uma relação de parceria, é uma relação de acordo, é uma relação de respeito, de cumplicidade, né? Não existe, historicamente, dentro da nossa sociedade, existe sim, né, um posicionamento onde o homem toma um papel superior e a mulher um papel talvez um pouco mais submisso. Talvez fosse essa palavra. E hoje a gente percebe que as coisas só acontecem quando estão lado a lado. Lado a lado, a igualdade. A mulher precisa entender o momento dela de avançar, né? E de parar na relação, assim como o homem respeitar esses espaços. Muitas vezes a violência acontece por essa nossa história social mesmo, da nossa cultura, da nossa sociedade, de achar que o homem é um ser superior, né? Eu acho que isso a gente precisa bater um pouquinho, pensar um pouco sobre isso e entender que as nossas relações, para serem relações saudáveis, são relações de parceria, são relações de acordo, são relações de respeito, né? Eu costumo falar que trago isso, né, para o meu relacionamento com a minha esposa, né, e passo isso para os meus filhos. Hoje eu tenho uma filha casada também e, graças a Deus, vou completar em setembro agora 31 anos de casamento, que é se colocar um no lugar do outro. É isso aí. Isso é muito importante para qualquer relacionamento, qualquer um, onde que for, né? No emprego, na escola, no dia a dia, na rua, e mais dentro da sua casa, onde você está, esse convívio diariamente com a sua esposa, né? Então é importante isso, porque muitas das vezes você fala algo, né? Você tem, né, a violência psicológica, né? Você fala algo, você machuca aquilo que está lá, a pessoa que está ao seu lado. Então você tem que se colocar num outro lugar. Pô, será que... Então, hoje a gente vê o casamento, né? A instituição família sendo tão desgastada, né? As pessoas não dão aquele valor para a família, e o casamento hoje você casa, 3 meses se separam, casam 6 meses se separam. Hoje o índice de separação é maior que o índice de união de casamento, é um outro problema muito grande na nossa sociedade. Eu acho que nós temos que buscar, não sei o que você pensa, professora Vera e Claudilene, não sei o que vocês pensam nesse sentido. Hoje, a mídia, né, ela tem esse grande papel também, um positivo, da igualdade da mulher e o homem, que é fundamental, extremamente. Mas também, por outro lado, traz também, eu acho que isso que tem que ser pensado, a questão da família. Né? Acho que tem que ser lado a lado, né? Trilhar junto esses dois aspectos. Mulher, família, casamento. Né? O que você pensa a esse respeito, professora Vera e Claudilene? O que vocês analisam isso? Né? Ou se não tem nada a ver, né? Porque hoje, quando a gente fala de violência, né? A violência ela acontece aonde mais com a mulher? Dentro do seu próprio lar. Sim. Isso mostra através dos estudos. Sim, né? Sem dúvida. Então, assim, a gente tem que falar mais também, no meu pensamento, é questão família também. Então, no meu ponto de vista, o que eu analiso, né? Que o homem, né, foi dado aquela ideia de que o homem, ele é aquele provedor, né? O provedor do sustento, o provedor do seu lar. Ou seja, falando mais claramente, é aquele que paga a água, paga a luz, compra o alimento, é aquele que faz todas essas situações. Mas o que a gente vê na maioria das vezes é que o provedor deste lar, hoje, na atualidade, está sendo a mulher. A mulher, ela é a provedora das necessidades básicas. Estão dividindo, né, professora? Dividindo. Não, e a mulher, muitas das vezes, ela assume como cabeça. Assume, né? Ela que... Isso.
ela assume aquele papel, aquela responsabilidade que é incutida ao homem. E ele querendo, 47% mais ou menos, né, do sexo masculino, eles para atender às suas necessidades, eles vão aceitando aquele fato. Quando a mulher deixa, quando ela para e ela fala, opa, eu não quero mais, cansei. Não é aqui, eu quero sair, eu cansei. É onde há a revolta, é onde o cidadão ele não aceita perder geralmente aquele conforto que ele tem. É claro que não é a maioria. A senhora está relacionando então essa questão de violência familiar, talvez com a alteração no, vamos dizer assim, na gestão da casa? Na gestão da casa. Então, eu acredito que a gente... você pensa, Claudilene? Então, eu acredito que esse debate é longo, hein? Sim. Nós estamos aqui para iniciar. Dúvida. Depois vamos fazer o bloco 1, bloco 2, bloco 3. Eu acredito que a gente precisa entender e valorizar, até dentro da família, qual é o papel de cada pessoa. Sim. Né? Os nossos homens, os nossos companheiros, os nossos parceiros têm o seu devido valor e o seu devido lugar. Sim. Né? Circunstancialmente, principalmente hoje, as mulheres têm tomado uma posição profissional de ascensão e aí, às vezes, dentro da família, do ambiente familiar, há esses deslocamentos, o que eu acho, para mim, enquanto mulher, lindo, maravilhoso, né? Mas quando a gente para pensar na estrutura da família e numa estrutura mesmo, eu vou ser muito sincera, machista, cultural, Com certeza. Isso coloca, às vezes, o homem num papel de constrangimento. E, às vezes, a defesa é o ataque. Eu não estou aqui defendendo o homem, não. Mas o homem que não consegue se comunicar, aceitar, falar sobre aquilo e se posicionar num papel diferente dentro dessa dinâmica familiar, ele tende a tomar posturas arbitrárias, violentas. Você tocou no ponto fundamental, diálogo, conversa. Né? Então falta muitas das vezes o diálogo, a conversa. Aí você não conversa, aí você começa a guardar aquilo para você. Chega um determinado momento, o que acontece? Não se coloca, né? É necessário, realmente. É assim, eu posso simplesmente porque eu sou homem. Então, qualquer cidadão dentro da nossa sociedade tem seus direitos e seus deveres. Eu tenho que saber até onde eu posso ir, né? Aquela história. Meu direito... Como é que é? O meu direito vai até onde começa o do outro, não é isso? Então, a gente precisa entender isso. E aí, quando a gente traz isso para esses homens que não estão abertos a esse pensamento, né? Que não estão abertos a mudar o seu posicionamento, a se perceber num outro lugar e a se ver como parceiro nessa relação, como colaborador, todas essas questões estruturais mesmo, até de personalidade em algum momento, acabam culminando em atitudes violentas. E isso é fato. E a gente está falando aqui de violência, né? Diretamente. Porque quando a gente pensa em, por exemplo, abuso sexual de crianças e adolescentes, para mim é impensável. Eu não consigo, é impensável, é inconcebível, né? Sim. A violência também é inconcebível, mas eu falo no lugar de autoridade que essas pessoas se colocam, né? De poder que essas pessoas se colocam frente às crianças, o adolescente e as mulheres. Então, assim, esse é um assunto que mexe bastante, nós vamos ter que explorar, né? em outro momento, em outro dia, sobre essa questão. É verdade. É que na maioria das vezes também, o sexo frágil, que é a mulher, ela tem sempre mais aceitação. Ela quer aceitar para que, não, ela tem medo, ela tem vergonha. Nós somos ensinadas assim, né, ela tem medo do que o outro vai falar, do que o vizinho vai falar. Então, vai protelando, até que chega uma hora que ela diz, não quero mais, agora chega. É onde vem a situação de, às vezes, o cidadão não aceitar. Graças a Deus, esta não foi a minha situação, graças a Deus eu fui muito bem casada, graças a Deus, mas estou na educação há 30 anos, então você vê muita coisa, você sabe de muitas coisas. Havia um aluno meu
que ele falava para mim todos os dias: tia, já está na hora de ir embora. Aí eu falava: não, ainda não. Ai, que bom. Aí ele corria, ia brincar, daqui a pouco ele voltava de novo. Ô, tia, já está na hora de ir embora? Aí eu falava: sim, já está quase na hora. Aí ele: ah, não, tia, pelo amor de Deus, eu não quero ir embora. Ali eu detectei a violência doméstica em casa dessa criança. Até que a criança se colocou: tia, tem muita briga quando eu chego em casa, meu pai, ele briga muito, a minha mãe não pode fazer nada. Quando meu pai está para chegar do trabalho, a minha mãe manda a gente ficar tudo quietinho, sem fazer barulho, entendeu? Violência psicológica em cima dessa criança. Né? É verdade. É isso. Claudilene, sabemos que essa violência ela tem que ter um fim, né? E estamos trabalhando para isso, né? Várias campanhas, a mídia, como nós já falamos aqui, está intensificando, falando sobre isso. A mulher, graças a Deus, está conseguindo ter mais espaço na sociedade, que isso é cultural, né? É verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho, entrando agora já um pouquinho dentro da sua área que você ocupa hoje no nosso município, como que você vê essa questão, se o município está oferecendo algo que para auxiliar nesse processo, né, dessa violência contra a mulher. Fala um pouquinho sobre isso. Então, professor, é com grande alegria que a gente fala do CEAM hoje, né? O CEAM foi inaugurado nessa segunda-feira, é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher vítima de violência, a mulher e, de uma forma, a sua família, né? Com encaminhamentos. O CEAM funciona com atendimento psicológico, com atendimento psicossocial, né, através de assistente social, e orientações jurídicas com advogada. É uma equipe formada só por mulheres, né, num primeiro momento, e chegou no município com uma parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos, que a gente é muito grato por isso. É um caminho, é um início das políticas públicas voltadas para as questões das mulheres. A gente tem muito caminho a percorrer e a gente vem conversando. Eu hoje de manhã, inclusive, estava conversando com a minha equipe, com a nossa equipe, por conta de encaminhamentos que a gente precisa tomar. E aí eu gostaria de falar... só para você, peço desculpa por cortar você, só para reforçar, quais serão os atendimentos lá? O CEAM funciona com assistente social, psicólogo e advogados, e uma pedagoga. Então, essa é a equipe técnica do CEAM. Então, fora isso, a gente tem as pessoas que farão o acolhimento dessas mulheres, né? E também os possíveis encaminhamentos para os outros setores responsáveis, né? A quem a gente possa estar auxiliando nesse momento. E aí, cabe a gente pensar na seguinte questão, que eu tenho dito, talvez o Deco já tenha me ouvido falar aqui algumas vezes. O adolescente hoje vem tomando um papel super importante e de voz. Então, as jovens, as moças jovens, talvez estejam percebendo o seu papel e com acesso à internet, com acesso à comunicação, elas vêm se colocando mais. Então, a gente vem, nessa uma semana de CEAM, a gente já tem notícias de meninas que foram e falaram sobre os seus casos, de mulheres que nos procuraram. Então, com 4 dias de funcionamento, a gente já vem fazendo o acolhimento e o encaminhamento dessas mulheres. E aí, essa parceria que a gente está traçando entre os setores do próprio município, né? Porque a gente envolve questões sociais, né? Dessa mulher, que é uma mulher, quando ela denuncia que é vítima de violência, muitas vezes ela precisa ser retirada do seu ambiente familiar, ela precisa de cuidados com seus filhos, proteção para os seus filhos e seus familiares, ela precisa de atendimento médico, ela precisa de atendimento voltado à saúde emocional. Sim, todo suporte. Todo esse suporte. Então, é uma rede de trabalho, sim, que está apenas iniciando. A gente está começando e trabalhando, estudando bastante para que isso aconteça da melhor forma. E nós tivemos algumas conquistas, né?
E uma das conquistas que eu vou ressaltar aqui, só uma mesmo, é a questão do feminicídio, né? O feminicídio, ele diminuiu, Sim. né? Ele diminuiu, mas ele diminuiu para mulheres brancas 9,8%. Mas para as mulheres negras ele aumentou 54,8%. Então, nós temos muito trabalho pela muito frente. trabalho pela né? frente. Todas essas questões trabalho pela sociais frente. e raciais, que são questões que estão intrigadas, Sim, né? Enraizada, né? Enraizada é a Enraizadas. palavra. Sim. Na história do Brasil, Sim. a gente não pode deixar de reconhecer Exato. e lidar com ela de maneira clara, Uhum. né? E objetiva, assim. A gente fica pensando nisso, né? De acordo com eu estive conversando com a doutora Ellen, né, que é a nossa juíza da Vara Civil. E a gente, né, só ressaltar que, graças a Deus, nós temos grandes parcerias aqui no município, Deus, né? Que o nos programa ajuda, que Lotus, trabalham para minimizar um pouquinho essa violência contra a mulher. Né? O programa e parabenizo Flor de a todos por isso. A Patrulha Maria da Penha, né? Sim. Os Guardiões da Vida são projetos que vieram antes de nós, que a gente precisa reconhecer. Claudilene, nós já estamos com o tempo já avançado, infelizmente, mas nós vamos estar debatendo mais sobre isso aqui, tá, professora Vera? Okay. Sobre os tipos de violência contra a mulher. Nós separei também vários temas para estar falando, mas o programa de estreia, né, um pouco corrido, teve um pouquinho de atraso ainda, né? Mas vamos estar aqui falando com a Claudilene, é um prazer, e a conquista pelo Centro de Especialidade de Violência contra a Mulher, nosso município e região, né? Que vai atender também a região. Isso é muito importante, foi uma vitória, e parabenizo todo o governo por isso. Obrigada. E eu quero que você, Claudilene, suas considerações finais, e muito obrigado por estar aqui com você nesse quadro tão importante, a visão feminina. E a professora Vera vai me acompanhar no próximo quadro que nós vamos ter aqui daqui a pouquinho, que é a Educação em Foco. Ok. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Professora Vera, um prazer te conhecer. Eu estou à disposição a qualquer momento que vocês precisarem. E, na verdade, só deixar claro isso, né? Que estamos começando um trabalho, é importante falar do CEAM, eu queria frisar isso. Estamos começando esse trabalho. Três Rios teve um feminicídio, né, há alguns dias atrás, e aí eu dizia que, de acordo com a doutora Ellen, há muitos anos não acontecia na cidade e voltou a acontecer. Eu acho que a gente precisa estar alerta, e uma coisa que eu disse lá atrás é que a gente precisa dar voz. E qualificar as mulheres também, temos projetos, né? A gente precisa dar voz à mulher, né? E tem várias questões que a gente pode levantar aqui. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é reconhecer quando uma mulher vem e te traz qualquer que seja o seu questionamento, né? A sua posição, a sua queixa com relação ao que está acontecendo. Muitas vezes a gente desvaloriza, a gente entra naquela máxima de em briga de marido e mulher não se mete a colher. É verdade. E às vezes as coisas acontecem muito perto da gente. Um alerta que eu deixo é vamos ouvir e dar valor a isso. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Claudilene. Tá? Foi muito importante a sua participação, esclarecedora. E vou convidar você para nós estarmos discutindo em outros pontos que é importante falar da mulher. Né, professora Vera? Sim. Muito obrigado. Um abraço, gente. Um grande abraço. E hoje é dia dos namorados, hein? Vamos lá. Vou comprar meu presente agora. Vamos pro presente e não esquece, não. Marido. Não. Vamos receber, né? Vamos receber também, né? Um abraço.